anos, o que representa 25 milhões de brasileiros. Isso aí é uma praga, viu? Olhe, pense no arrependimento. Vamos voltar ao vivo com a repórter Ana Rebeca Passos, que traz informações. Ana, quais são as consequências aí desse uso excessivo do celular e da internet? Oi, Mário, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Manhã Cidade. Olha, de acordo com os especialistas, né, o uso da tecnologia do aparelho celular não é de todo ruim, tá? Tem os seus benefícios, mas também tem os malefícios. Isso porque, para quem sabe utilizar, tem a questão da pesquisa, do conhecimento, da agilidade da informação por meio da internet, né? Com o avanço da internet. Mas também, se não houver um controle para aquela criança, aquele adolescente, inclusive nós adultos também, né? A gente se torna dependente desse tipo de equipamento e aí fica difícil realizar outras atividades no dia a dia por conta dessa dependência do aparelho celular. Bom, a gente bate um papo agora com um psicólogo, né? Ele que é coordenador do curso de psicologia do Unassal Caruaru, o professor Diogo Rogério, para justamente a gente entender o que está acontecendo nos dias de hoje, como proceder caso já seja ali perceptível, né, naquela criança e naquele jovem a dependência do aparelho. Confira. Professor Diogo Rogério, fala para a gente, de fato, né, a tecnologia pode influenciar, pode impactar a vida de crianças e adolescentes? De que forma? Bom dia. Bom dia. Então, hoje nós temos uma cultura muito voltada para o virtual, para o tecnológico. E isso não é totalmente negativo, mas também não é totalmente positivo. Hoje a virtualidade, né, as telas, o excesso de celulares tem comprometido aspectos cognitivos, afetivos, né? Tem gerado em muitas crianças e adolescentes até um isolamento social. Então é preciso ter esse olhar de cuidado, né? Não uma proibição, não ajuda, não facilita o processo, proibir, tirar totalmente, mas é preciso ver de que forma nós podemos equilibrar esse uso das tecnologias entre o público infanto-juvenil. Existe uma opção, por exemplo, seria de conversar com essa criança, com esse adolescente, de, por exemplo, olha, você vai fazer sua tarefa e depois tem meia hora de aparelho, algo dessa forma para poder ter o controle desse uso? Isso, por exemplo, a família pode proporcionar momentos com pessoas da própria família ou com amigos, ou a ida a um jardim, a um parque florestal, a algum lugar onde essa criança ou adolescente tenha sensações, ele viva experiências de contato humano, contato com a natureza, e ele possa na própria experiência perceber que aquela sensação é algo que o mundo virtual não pode lhe oferecer. Mas é possível nos dias de hoje, professor Diogo, diante da correria de pais que têm que trabalhar fora durante tantas horas? Sim, é possível. O problema das redes sociais, do excesso de tecnologia, nos aponta justamente para outro problema, que é o ativismo, né? Hoje a correria, o nosso ritmo de vida, muitas vezes nos impede de assumir aqueles papéis paternos, maternos, a presencialidade, e é justamente a hora de nós pararmos e fazermos uma reflexão, né? Até onde eu estou presente, né? O que eu posso fazer, né? Dentro da minha semana corrida, dentro da minha rotina de trabalho que não para, eu preciso reservar aquele horário, aquele final de semana para estar com o meu filho e para mostrar para ele que o mundo real também é muito interessante. O professor, digamos que o limite já foi ultrapassado, essa criança realmente não consegue mais ser retirada, né, do uso do aparelho celular, das redes sociais, da internet. O que fazer a partir de agora? A gente acompanhou um último caso, né, a nível nacional, onde filhos acabaram, infelizmente, se revoltando contra os pais porque o aparelho de telefone foi retirado deles. Como, então, proceder a partir desse momento? É preciso identificar quando a criança já está dependente, né? Não é todo o uso de aparelho tecnológico que já representa uma dependência, mas aí quando a criança ou o adolescente já apresenta um grau de estresse, um nível de estresse elevado diante da retirada desse aparelho, diante da proibição de uma rede social, é muito comum os pais darem uma punição, um castigo diante de alguma situação, proibir o uso de uma rede social. Diante dessa situação, se a criança ou o adolescente já apresenta um nível de estresse elevado,
uma agressividade, né? Uma situação onde essa criança e adolescente já se mostra num descontrole, isso já revela uma dependência, isso já revela que é preciso ter um cuidado, ter uma intervenção profissional, e aí entra psicoterapia. Em alguns casos é necessário até outros tipos de profissionais que possam fazer alguma intervenção, uma equipe multidisciplinar, mas é importante sempre observar, né? Nem sempre trata-se já de uma dependência daquele aparelho. Muitas crianças e muitos adolescentes usam a tecnologia como fuga muitas vezes da própria realidade da família, que apresenta muitas vezes situações difíceis também para a criança. Muito bem, professor Diogo Rogério, coordenador do curso de Psicologia do Nassau Caruaru, a base é o diálogo mesmo, né? Isso, a base é o diálogo, essa experiência, né? Porque por mais que aquela criança ou aquele adolescente se veja dependente daquela tecnologia, o afeto, né, o vínculo afetivo com os cuidadores sempre se preserva de alguma forma. Então, assim, nunca é somente o aparelho, né? A gente vê uma notícia na TV ou no rádio e a gente observa o foco numa situação pontual, mas nunca é só o aparelho, nunca foi só o celular, nunca foi só a retirada do celular. Isso aí foi, digamos, o pico, né, da situação, mas antes disso vem uma sequência de situações e é preciso analisar como estava a dinâmica daquela família, como estavam os vínculos daquela família, porque a gente olha assim e pensa, não é só o celular, mas nunca é só aquilo, é preciso ver todo o contexto da situação. Muito bem, professor, obrigada, viu, pelas informações e orientações. Tenha um bom dia. Disponha, bom dia. Ficou alerta para o uso excessivo do aparelho de telefone, da internet também, saber o que essas crianças e adolescentes estão observando na internet. E como disse, de fato, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, 95% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de todo o país acessam a internet, o que corresponde a mais de 25,1 milhões de pessoas nessa faixa etária. Então, fica o alerta para o cuidado, não é? Principalmente a atenção dos pais em relação a isso. Mário Flávio. Obrigado, Ana Rebeca Passos. Importante